é fiel a Ele, amém? Irmãos, o texto é muito longo, então sem muita demora, vamos diretamente para o texto. E antes de ler, eu quero fazer mais uma oração. Amém, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Nos abençoa, Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a compreender e ser conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu coloquei o texto bíblico aqui, mas eu não coloquei do livro o versículo. Então, o livro é o capítulo 5, né, de 1 João. E o capítulo 5 todo é bem extenso. Eu tenho certeza que o pastor conseguiria enxugar isso, e eu vou tentar fazer o mais rápido que eu possa. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1 ao 21. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança de Deus ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore a Deus, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, e não estou dizendo que se deva orar por estes. Toda injustiça é pecado. Mas há pecados que não levam à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, né, e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Vamos tentar ir por ponto aqui para ver se a gente consegue chegar até o final. Né? O versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. João aqui, ele inicia essa sessão com uma declaração fundamental, né? A fé salvadora não é um mero assentimento intelectual, né? Há um conjunto de fatos aqui, é uma convicção profunda, né? Gerada pelo Espírito Santo, de que Jesus é o Cristo. Não é só acreditar por acreditar, é ter certeza, né, que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. Então esta é a evidência irrefutável, né, do novo nascimento. Ninguém pode por si mesmo chegar a essa conclusão salvífica.
né? É uma obra sobrenatural de Deus no coração humano. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A primeira epístola de João, se você for olhar ela toda, né, na primeira epístola, escrita pelo apóstolo amado, né, é um farol de certeza para a igreja de todos os tempos, redigida em um período em que falsos mestres, percussores do gnosticismo, negavam a plena humanidade e divindade de Jesus Cristo. A carta tem como um de seus propósitos, né, centrais firmar que o crente, né, na verdade, e lhes dá segurança da salvação. O capítulo 5 em particular, que vai ser quase que um resumo de toda a carta, né, funciona como um clímax teológico, onde João amarra grandes temas da epístola, né, a fé, o novo nascimento, o amor, a obediência e a vida eterna. No trecho que nós vamos falar, que eu comecei a falar e voltei atrás, de João, de 1 João, do capítulo, do versículo 1 ao 12, é um dos mais ricos e densos da Escritura, sobre a natureza da fé, né, que salva e vence. Eles nos apresenta as marcas de um verdadeiro nascido de Deus, né, e o fundamento inabalável sobre o qual a nossa esperança repousa. O testemunho do próprio Deus acerca do seu Filho Jesus Cristo. Já o trecho da parte final do versículo 13 ao 21 funciona como um selo de garantia. Ele reúne grandes temas da carta, né? A vida eterna, a oração, a vitória sobre o pecado e a identidade do verdadeiro Deus. E os apresenta como certezas inabaláveis para todos que creem. Né? A análise cuidadosa desses versículos revela um tesouro e um conforto, uma confiança e exortação prática para a jornada do crente. Então, como eu já entrei no primeiro versículo, né, a segunda parte do versículo que eu falei, eu vou ler de novo para não ficar, para a gente não perder. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho, é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele foi nascido. A segunda parte desse versículo, né, é uma consequência lógica e espiritual. Se alguém ama a Deus, né, o Pai que o gerou espiritualmente, é impossível não amar aos outros. E talvez essa, nas igrejas hoje, a dificuldade maior é essa, né? A gente fala que ama a Deus, a gente até fala que eu obedeço os mandamentos, mas às vezes não ama o irmão. Né? Mas a gente sabe que, primeiramente, por nós mesmos, para obedecer os mandamentos, é muito difícil, não é? Se realmente a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, é impossível para nós obedecer esses mandamentos se não for no Espírito. E se a gente também fala que ama a Deus e não ama o irmão, também estamos errados nisso, né? Ou vice-versa, né? Ama o irmão, mas não obedece os mandamentos. E a Bíblia, se a gente for analisar bem, né, os dois maiores mandamentos que Jesus falou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você realmente obedece esses dois mandamentos, os outros você nem precisa se preocupar. Porque quem ama o seu próximo e ama a Deus, não vai roubar, não vai mentir, né? Quando a gente rouba alguém. Quando a gente mente para alguém ou de alguém e por aí vai, né? Então, é muito difícil a gente obedecer os mandamentos se não for mesmo na direção do Espírito Santo, né? E esses que conseguem, através do Espírito Santo, é só os salvos, né? Não tem outra forma da pessoa amar se não for realmente em Jesus Cristo, né? Versículo 2 e 3 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como podemos ter certeza de que nosso amor pelos irmãos é genuíno, né? E não apenas um sentimento superficial, que é o que a gente vê muito por aí, né? João, eles não dão o teste, ele fala assim, nosso amor pelos filhos de Deus é validado quando ele flui de um amor primário a Deus. Então, se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão.
Então é impossível. Por isso que a gente olha para o mundo aí fora, mas a gente está falando de nós na igreja, né? Mas quando você olha as pessoas aí fora, esse amor é mais um amor é, que depende de alguma coisa, né? Eu amo, mas tem que me amar primeiro, né? Eu faço, mas tem que fazer primeiro. E entre nós não é assim, né? Ama porque Deus nos amou. E se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Né? Tem que ser uma coisa já como se diz, da característica do cristão, né? Amar ao próximo, né? Porque se nós amamos a Deus, nós vamos amar ao próximo, né? E esse amor por Deus é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos. E aí que complica um pouquinho, né? Obediência aos mandamentos. Essa é a nossa dificuldade, né? O amor bíblico não é primeiramente uma emoção, né? Mas uma ação comprometida. Amar a Deus é obedecer-lhe. E essa não é uma obediência legalista, motivada pelo medo ou pelo desejo de ganhar a salvação. Não tem isso, né? Eu não vou pecar porque eu estou com medo de ir para o inferno, né? O pastor já falou várias vezes isso aqui, né? E a gente tem muito disso, né? Não faz isso por causa daquilo, ou o que os outros vão pensar. A gente tem mania muito de não fazer as coisas em relação ao irmão, mas esquece em relação a Deus, né? Então, essa carta vem para a gente refletir muito sobre essas coisas, né? Essa não é uma obediência legalista motivada pelo medo, pelo desejo de ganhar a salvação. Pelo contrário, João acrescenta que os seus mandamentos não são pesados. Por mais que nós achamos difícil, não são pesados. Para o incrédulo, a lei de Deus é um fardo esmagador, né? Com certeza, né? Mas para aqueles que foi regenerado, que possui uma nova natureza, né, e o auxílio do Espírito Santo, os mandamentos de Deus não são um caminho de vida. Não, são caminhos de vida, liberdade e deleite. Como o salmista, o crente pode dizer assim, lá no Salmo 119, 47, tenho prazer nos teus mandamentos, né, que eu amo. Versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui João ele introduz, né, um dos conceitos mais poderosos da vida cristã, né? A vitória, né? Aquele que nasceu de Deus é um vencedor. Mas o que significa vencer o mundo? Aí que está a questão, né? O que significa isso, né? A gente acha que agora eu vou adquirir tudo, né? Que eu estou em Cristo Jesus, agora já não vai ter mais enfermidade para mim, agora não vai ter mais dificuldade para mim, agora, né? Eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou vencer o mundo agora, né? E a gente acha que é nesse sentido, né? Você é filho do rei, você pode adquirir tudo. Significa que através da fé em Cristo, o crente foi liberto do domínio do mundo. Deixa eu voltar um pouquinho que eu avancei. No contexto de João aqui, não se refere ao planeta Terra, né? Vencer o mundo nesse sentido de agora eu vou ter tudo nessa Terra, né? No conceito aqui, né, ou vencer as pessoas, né? Mas os sistemas de valores ideológicos, né, os prazeres e ambições, né, que estão em rebelião contra Deus e sobre a influência de Satanás. É a gente realmente defender a ação doutrina, né, não deixar que esses pensamentos do mundo entram, né, nas igrejas ou em nossas vidas, né, porque às vezes a gente fala que está em Jesus, mas a gente é muito mais influenciado pelo mundo lá fora, pelo que eles pensam, pelo que eles falam, do que pela palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, e é isso que o texto fala sobre vencer o mundo, né? Você não vive mais conforme o pensamento do mundo, né? E isso é todo dia, não é só uma... eu não acredito, eu obedeço só a palavra de Deus, eu não obedeço o que o mundo diz. Mas se a gente for desfalecendo em relação à palavra, se a gente for largando a palavra de lado, essas coisas vão entrando devagarzinho. Se a gente não combater isso todo dia, né,
como a palavra de Deus diz, vencemos o mundo, mas é um combate diário, né? Diário, todos os dias. A vitória sobre o mundo não significa ausência de lutas ou tentações. Significa que através da fé em Cristo, o crente foi liberto do domínio do pecado. O poder, né, de atração do pecado e a pressão para se conformar aos padrões mundanos são quebrados, né? E qual é a arma, né, o instrumento dessa vitória? A nossa fé, né? É por isso que nós temos que exercitar ela falar, né, exercitar a fé todos os dias e demonstrar isso, né, que realmente não só acreditamos na forma como o mundo acredita, nós temos a certeza que Jesus é o Cristo, que ele veio, nos deu vitória, né? E se eu amo a Deus e amo aos irmãos, é porque pela representação do amor que Deus teve por nós, né? Dando o seu Filho, nos diante pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, inimigos de Deus, e a gente tem certeza disso, que ele veio, ele nos deu vida eterna e que nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos sim viver uma vida santa diante de Deus, né? E sendo realmente exemplo para o povo aí fora, né? Onde, quando a gente chega, ali tem as pessoas veem Jesus na nossa vida, né? Então, realmente, nós temos que exercitar isso todos os dias. Ou nós vamos ser atacados, ou vamos ser seguidos, né, por esse povo aí fora, né? Versículos 6 e 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unânimes. Esse versículo foi um pouco complicado para mim. E eu não creio que foi diferente com o Juliano, mas é um pouco complicado. Mas João agora ele apresenta a base factual, né, histórica, né, para a nossa fé. Ele combate diretamente a heresia lá de Cirinto, né? Os irmãos conhecem a história, né? De um falso mestre que ensinava que o Cristo, né, divino, desceu sobre o homem Jesus Cristo lá no seu batismo. Mas o abandonou antes da crucificação. Parece que são duas pessoas ali, né? Mas aí João, né, ele afirma categoricamente: Jesus Cristo veio por meio de água e sangue. Então, o João que ele afirma, né, que era a mesma pessoa, né? A água representa o seu batismo, o início do seu ministério público, onde o Pai o declarou seu Filho amado, né? Podem ver lá em Mateus 3,17. O sangue representa a sua morte expiatória na cruz, o sacrifício que proveu a redenção para os nossos pecados. Podemos ver lá em Hebreus 9:22. Então, João insiste que a mesma pessoa que foi batizada foi aquela que morreu na cruz. Não tem duas pessoas, é a mesma pessoa, né? A divindade e a humanidade de Jesus são inseparáveis em sua única pessoa. Ele não foi um Messias temporário. Não foi só para aquele tempo. Ele é, né? E sempre será, né? A estes dois testemunhos históricos juntos há um terceiro, contínuo, né? E vivo, o Espírito Santo. O Espírito, que é a própria verdade, testifica em nossos corações sobre a veracidade de Cristo. Romanos 8,16. E testificou publicamente através do apóstolo e da palavra escrita. Então, a concordância desses três testemunhos, o Espírito, a água e o sangue, forma um caso legal irrefutável. Segundo a lei mosaica, que exigia 2 ou 3 testemunhas, lá em Deuteronômio 19:15. Juntos, eles confirmam a identidade e a obra de Jesus Cristo. Versículo 9 e 10. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho.
Então, João usa aqui o argumento, né, do menor para o maior, né? Em nossa vida diária, em nossos sistemas legais, aceitamos o testemunho humano, né? Se é assim, quanto mais deveríamos aceitar o testemunho do próprio Deus, né? Deus falou, lembra quando, né, Jesus foi batizado, pomba desceu e ele falou, esse é meu filho amado, né? E qual é esse testemunho? Né? E tudo o que ele declarou sobre o seu filho Jesus. Tudo que ele falou de Jesus. Jesus era o próprio Deus, Jesus estava Deus do princípio, né? Para o crente, esse testemunho não é apenas externo, né, na Bíblia, e histórico, né, na vida de Cristo, mas também interno. O Espírito Santo confirma pessoalmente a verdade sobre Cristo em nosso espírito, gerando uma convicção inabalável. E em contrapartida aqui, João revela a gravidade da incredulidade. Né? Rejeitar a fé em Jesus Cristo não é uma simples discordância, né? Que eu não aceito, uma discordância intelectual, né? É, na sua essência, chamar Deus de mentiroso. É muito pior que simplesmente concordando comigo se aceita ou não. É discordar de Deus, né? Chamar Deus de mentiroso, né? É rejeitar o testemunho mais claro e poderoso que o Criador já deu à humanidade. A essência do testemunho divino, versículo 11 e 12, fala assim: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, finalmente, aqui João assume o conteúdo do testemunho de Deus, né? São dois fatos gloriosos aqui, ó. Deus nos deu um presente, a vida eterna, né? E que nós não merecíamos, né? Não é algo que conquistamos ou mereçamos, mas um dom da graça de Deus. É impossível, irmãos, como a gente vê certas pessoas falando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você nunca vai conquistar o que Jesus conquistou para nós em obras, ou não tem nada de bom em nós que possa ter mostrado a Deus, não, aquele ali é bom. Nada. É só através de Jesus Cristo. E a gente tem que sempre pensar nessas coisas, né? Eu não sou merecedor, né? E que tudo isso que nós fazemos na casa do Senhor, ou que todo o nosso trabalho é um privilégio de fazermos. Eu sei que às vezes nós temos as nossas discordâncias e as coisas todas, mas é um privilégio estar na casa do Senhor. Nós que estamos aqui hoje, é um privilégio de estarmos aqui hoje. E que nós possamos ser alegres nisso, né? Alegre em Jesus, alegre em Deus. Não em coisas, não em pessoas, né? Este presente tem uma localização exclusiva. A vida está em seu Filho. A vida eterna não é um conceito abstrato ou uma força impessoal. Ela está personificada em Jesus Cristo. Ele mesmo disse, lá em João 14, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui jamais um versículo que refuta tudo isso que as pessoas tentam fazer para chegar a Jesus Cristo, né? Se não for nele, que é o caminho, né? Se não for na verdade dele, né? Se não for em Jesus, você não vai chegar a obter salvação. Ele é a vida, né? Quem vai dar a vida é só Jesus, né? Quem tem a vida. O versículo 12, ele é a conclusão lógica aqui, né, das declarações mais claras e absolutas da Bíblia sobre a salvação. A posse da vida eterna é binária, não há meio termo, né, zona cinzenta ou outro caminho. A equação divina é simples e profunda. Ter o Filho é igual ter a vida. Não ter o Filho é igual a não ter a vida. Então, a vida é só em Jesus. Nós falamos de vida eterna, né? A questão central para cada, quer dizer, toda a vida, né? A vida terrena também é só a dele. Quando ele fala, já acabou, acaba a vida também ali, né? A questão central para cada ser humano, portanto, não é sobre ser uma boa pessoa, seguir
rituais ou pertencer a uma denominação, mas sim, a pergunta é, você tem o filho? Né? Você o recebeu pela fé, né, como seu Senhor e Salvador? Isso é o que a gente tem que, essa pergunta tem que fazer para a gente mesmo, né? Será que realmente eu tenho o Filho de Deus? Olha a sua vida, né? Será que realmente eu creio a ponto de eu cumprir os mandamentos dele, né? Passando para a segunda parte, né, que é as observação finais aqui, versículo 13 diz assim, eu estou acelerando um pouco, vamos ver se eu chego no final, irmãos, porque é muita coisa. Eu tenho certeza que se a gente for falar mais sobre isso aqui, a gente não conseguiria. Mas tenho certeza que o pastor conseguiria absorver isso aqui mais. Versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esse versículo aqui é a tese central, não apenas da conclusão, né? Mas de toda a epístola. João não deseja que os crentes vivam em um estado de incerteza ou ansiedade espiritual. A salvação em Cristo não é uma possibilidade vaga, né? Mas uma posse presente e segura, agora. Não é agora eu estou salvo e a pessoa fica. Parece que nós somos salvos, mas vivemos numa tristeza tão grande, né? Que agora que nós fomos para a igreja, agora que as dificuldades começam, e é assim mesmo que acontece, né? Parece que a perseguição aumenta, a dificuldade aumenta, mas a gente parece que vive uma vida hoje como se nós já não temos essa salvação, nós não temos essa alegria em Cristo, né? Porque como a gente fala muitas vezes, a gente observa muito, é lógico, na nossa carne, acho que é o que mais nós observa, né? As coisas daqui, né? As coisas da terra. Pode ver que tudo que nos aflige é terreno, né? Mas a gente esquece que aquilo que nós nunca conseguiríamos alcançar, se não fosse através de Jesus Cristo, nós já temos, né? A salvação em Cristo não é uma possibilidade vaga, mas uma posse presente e segura. A carta é dirigida a quem? Olha o versículo fala assim, ó, a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então é a nós, né? A base para a certeza não está em nosso sentimento, obras ou mérito, mas na objetividade da nossa fé, cujo objeto é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Crer no nome significa depositar toda a confiança na identidade e na autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Como eu já falei várias vezes aqui, eu já falei algumas vezes que às vezes a gente ora, mas parece que não vai acontecer. A gente pede, mas parece que está tão longe, né? Porque parece que eu estou pedindo para alguém que talvez possa fazer. A gente esquece que a gente pede alguém que pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. É por isso que a gente vai em oração a Deus. Uma, pela nossa necessidade, né? E outra, porque nós sabemos que Deus pode fazer. Se for segundo a vontade dele, ele faz. E ele acontece. Eu acho que é isso que a gente tem que. Por mais que não seja aquilo que a gente deseja, porque muitas vezes o que a gente deseja, às vezes, não é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente alcança aquilo que nós desejamos, mas não era o melhor para nós. É quando a gente vai a Deus com oração, a gente tem certeza que Deus pode fazer. É por isso que a gente leva ele em oração. A nossa dependência nele. Se não for através dele, nada acontece, né? A base para a certeza não está em nossos sentimentos, obras ou mérito, mas na objetividade de nossa fé, cujo objeto é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Crer no nome significa depositar toda a confiança na identidade e na autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias Salvador. Qual foi o propósito? Para que saibam, né, que tem a vida eterna. A palavra saber aqui denota um conhecimento absoluto e intuitivo, né, uma certeza interior estabelecida pela palavra de Deus. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração e confirmada pelo testemunho do Espírito Santo. Quando a gente realmente chega a uma conclusão, não, é isso mesmo, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, porque
Eu já escutei várias palavras em relação a alguma coisa e parece que para mim não fazia efeito. Até um ponto que o Espírito Santo abre a sua mente, você, é isso mesmo. E aquilo fica enraizado no seu coração, né? A vida eterna não é algo que começaremos a ter apenas no futuro. E é isso que a gente tem que se alegrar, né? Não é uma coisa lá no futuro. É uma coisa agora. É uma realidade que o crente já possui a partir do momento da conversão. Essa é a doutrina da segurança da salvação, fundamentada não na nossa capacidade de preservar, mas na fidelidade de Deus que nos guarda. Versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. E é isso que às vezes a gente parece que ora sem esse conhecimento, né? Parece que a gente ora, mas duvidando, né, de que Deus pode fazer essas coisas, né? A certeza da salvação gera uma ousadia santa. A confiança na oração. João estabelece um princípio fundamental que governa a comunicação do crente com o Pai. Qual é a condição crucial? O acesso a Deus em oração não é um cheque em branco, né? Os irmãos já escutou, dá um cheque e você faz o que você quiser com ele, né? Tem um princípio, né? Não é de qualquer jeito, não é pedir também tudo que você quer que não está de acordo com a Bíblia também. A condição é clara aqui, fala assim, ó, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. A gente não ora assim, às vezes a gente ora assim, mas não querendo, né? Senhor, faça a minha vontade, faça o meu querer, não é assim que a gente pensa às vezes? Mas segundo a tua vontade. E é aí que às vezes está a nossa impaciência, né? Nós somos impacientes em querer, igual uma criança quando pede uma coisa do pai, né? E o pai fala assim, não, tal dia eu te dou. Você, mas eu quero agora, eu quero agora. Essa paciência que a gente não tem. A oração eficaz é aquela que se alinha com os propósitos revelados por Deus. Como podemos conhecer a sua vontade? É engraçado que na escola dominical nós estamos falando sobre isso, né? Sobre a soberania, né? Deus pode fazer todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Primeiramente, através da Escritura. Como podemos conhecer a sua vontade? Através das Escrituras, né? Mas às vezes a gente lê, mas não quer obedecer, né? Mas está lá. Já está explícita lá. A palavra de Deus molda nossos desejos, nos ensina a orar em harmonia com o coração do Pai. Qual a lógica dessa confiança? João apresenta um argumento em duas etapas aqui, ó. Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, né, nós temos a certeza que ele nos ouve, de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. E segundo, se sabemos que ele nos ouve, temos a certeza de que já alcançamos o que pedimos. Isso não significa, irmãos, uma satisfação instantânea, né? Orou, de acordo com a palavra de Deus, e já aconteceu. Não é uma coisa instantânea. Às vezes pode até ser, né? De todos os pedidos. Significa que, uma vez que uma petição alinhada com a vontade de Deus é feita, ela é considerada concedida nos céus. A manifestação terrena dessa resposta ocorrerá no tempo, né, e da maneira que Deus, em sua soberana sabedoria, determinar. E é isso que é a nossa impaciência, né? É de acordo com a vontade de Deus, mas o tempo é o tempo de Deus. Deus sabe, irmãos, Deus tem o melhor, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe a hora que Ele pode te dar determinadas coisas. Versículo 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecados que não é para a morte. É um pouco complicado isso aqui também, né? Pecou, o salário do pecado não é a morte, né? E esta é uma das passagens mais desafiadoras da epístola. Ó. João aborda a responsabilidade
comunitária de interceder pelos irmãos que caem em pecado. O irmão já viu que a gente fala, vamos orar uns pelos outros, vamos nos ajudar em oração, né? Essa salvação nossa não é a salvação é pessoal, né? E pronto. Parece que é uma corrida, né? Quem chegar primeiro, né? Parece que é uma competição. E não é uma competição. Todos nós, os salvos, somos filhos de Deus, então não tem uma competição. É um ajudando aos outros, né? Instruindo uns aos outros, exortando uns aos outros, como diz lá em Hebreus, né? Ajudar uns aos outros na santificação também, né? Mas o João que faz uma distinção aqui sobre esse pecado. O pecado que não é para a morte refere-se a qualquer transgressão cometida por um crente genuíno, né? Embora todo pecado seja sério, né? Como diz lá, toda iniquidade ou injustiça é pecado. O pecado de um verdadeiro filho de Deus não resulta na perda da salvação, na morte espiritual. Não é também no sentido de dar legalidade para pecar também, né, irmãos? Quando vemos um irmão cair, a nossa resposta não deve ser julgamento ou fofoca, né? Que parece que é da nossa carne, né? Imediatamente a gente quer julgar, a gente quer, né, defamar a pessoa até. E se a pessoa é realmente nosso irmão em Cristo, nós deveríamos ajudar essa pessoa, né? Mas aqui fala da oração intercessora, orar por essa pessoa. Por isso fala, vamos orar uns pelos outros. Não é só orar na hora da dificuldade da pessoa, orar mesmo para Deus firmar ele nos caminhos, né? Ou em relação ao ministério, a gente orar para que ele firme, para que ele busque mais de Deus, para que ele permaneça em Cristo, né? Visando sua restauração e reavivamento espiritual. E o pecado para a morte, né? Existem duas visões aqui principal. A morte física, né? Pode se referir a um pecado tão grave e persistente por parte de um crente que Deus, em sua disciplina soberana, decide remover essa pessoa da vida terrena, abreviar a vida dele, né? Vemos exemplo como disso lá em Atos 5, né? Ananias e Safira. Os irmãos conhecem a história, né? E na igreja de Corinto, você lembra quando a gente leu o texto da Santa Ceia, né? Que fala assim, lá no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Não quer dizer de pessoas que perderam a salvação, que não existe. Se é um salvo genuíno, mas Deus, às vezes, a gente vê entre nós fracos, doentes, e vários de nós, às vezes, já morreram, né? Como a gente pode ver na antiguidade, né? Se você for conhecer o texto e se olhar a história, os coríntios transformavam a ceia em uma refeição comum, né? Com divisões egoístas e falta de referência. Então, o texto sugere que a falta de discernimento trouxe disciplina de Deus, né? Fraqueza, doença e até morte física, né, como forma de correção para evitar uma condenação maior, né? Não quer dizer que as pessoas perderam a salvação. Eu também não vou entrar muito por esse caminho. A salvação da alma está segura, mas o testemunho e a vida na terra são abreviados. A gente pode ver várias histórias na Bíblia, né? Inclusive, eu comentei com o Juliano sobre a vida de Sansão, né? É um pouco complicado, mas é uma delas, né? E segundo aqui, a apostasia. Tem aquelas pessoas que viveram no nosso meio, né? Escutaram a verdadeira palavra, tudo, mas negaram. Então, esses não são salvos, né? No contexto da luta de João contra os falsos mestres, né? Que João diz assim, lá em 1 João 2, versículo 19, nós já estudamos, né? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, o pecado para a morte pode se referir à blasfêmia final, ao abandono deliberado e consciente de Cristo. É o pecado de alguém que, tendo estado exposto à verdade, a rejeita completamente, demonstrando que nunca nasceu de novo. E a gente vê isso nas igrejas hoje, né?
esse pecado leva à morte espiritual, né? E espiritual eterna, né? A frase aqui, por esse não digo que ore. Não quer dizer que você não possa orar, né? Mas por esse não digo no sentido, não é uma proibição estrita, né? Mas uma expressão de que a oração pode ser ineficaz. Então, talvez você vai orar para aquela pessoa e não vai surtir nada, né? Quando uma pessoa endurece seu coração a ponto de cometer apostasia, ela se coloca fora do alcance da graça, de forma analógica à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Se os irmãos quiserem ver depois, Mateus capítulo 12, 31 e 32. Talvez nós possamos orar para as pessoas para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, né? Mas nesse sentido, mas não que vai surtir algum efeito. Por isso que o João fala, né? Por esses digo que não digo que não ore, né? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Não peca. Aqui está falando um tempo presente, ele não peca. Não significa perfeição sem pecado. O que contradiria lá 1 João, capítulo 1, versículo 8, que nós já estudamos também aqui, né? Que João foi ensinar, que João nos ensinaram aqui, que diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então não quer dizer que nós não vamos pecar, mas quer dizer que nós não vivemos na prática do pecado, né? Significa que o crente verdadeiro não vive na prática habitual e contínua do pecado. O pecado se torna um acidente lamentável na vida do cristão. Vocês já escutaram isso algumas vezes aqui, né? Não o padrão de sua existência. A nova natureza recebida de Deus odeia o pecado. É por isso que quando a gente erra, a gente peca, a gente fica... se entristece, não? Porque você sabe que você pecou e você não queria pecar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu. Né? A nossa segurança não depende da nossa própria força, né? Mas do poder protetor de Cristo. Então, não adianta você querer fazer as coisas com a própria força. É só através de Jesus Cristo, é só com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que tudo que a gente faz, a gente ora, né? Senhor, às vezes para uma coisa boa, né? Para um parque, né? A gente ora, né? E a gente ora por todas as coisas, mas porque a segurança nossa aí fora não depende de nós. Eu sou um bom motorista, eu sou um bom trabalhador na parte disso, e isso não vai acontecer, né? Então a gente ora a Deus: Senhor, me guarda nessas estradas, me guarda nos meus afazeres. Por isso que a gente ora a Deus, né? É um exemplo simples, né? Mas em tudo na nossa vida, né? O maligno não lhe toca. Significa que Satanás não pode agarrar ou destruir a salvação do crente. Ele pode tentar, acusar, afligir, né? Mas não pode arrancar o crente da mão de Deus. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. É um consolo, não é? É uma alegria a gente saber disso, né? E não pode arrancar das mãos deles, né? Mas, por outro lado, também, isso nos dá liberdade para fazer qualquer coisa a todo momento, né? E fazer o que dá na nossa cabeça fazer, né? Versículo 19, vou ter que correr um pouquinho. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, essa é uma declaração de identidade e pertencimento. A humanidade está dividida em duas esferas: os que são de Deus, né, por meio do novo nascimento, e o mundo, né, que está sob a influência e o domínio de Satanás. Isso nos lembra de nossa posição celestial e nos chama a viver de maneira separada. E às vezes a gente quer se igualar com o mundo, competir com o mundo no sentido de eles fazem, nós podemos, e
E aí, às vezes, o que acontece, né, as tribulações em nossas vidas, às vezes, né? Como peregrinos e forasteiros neste mundo, sem nos conformarmos com seus valores e sistemas. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa é uma das mais sublimes declarações cristológicas de toda a Escritura, contra os gnósticos que negavam a plena divindade e humanidade de Cristo. João afirma: o Filho de Deus é vindo, né? Ele entrou na história humana. Ele nos deu entendimento, né? Uma mente renovada para compreender a verdade espiritual e conhecer o Deus verdadeiro. Este, né, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há ambiguidade. Jesus não é um Deus menor, né, ou uma emanação. Ele é, e em essência e natureza, o Deus verdadeiro, Yahvé, encarnado. Negar isso é negar a cerne do Evangelho. Versículo 21 nos traz um alerta, né, contra a idolatria. Diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E aqui, se a gente for pregar só nesse versículo, você vai ver tanta coisa que a gente coloca no lugar de Deus em nossas vidas, às vezes. E se a gente for realmente falar cada ponto aqui, os irmãos vão dizer assim: oh, isso se identifica comigo. E isso às vezes acontece comigo. Às vezes eu olho mais para isso do que para Deus. Essa é uma exortação final que pode parecer abrupta, né? Pode parecer algo repentino, inesperado, né? Mas é a aplicação lógica de que tudo o que foi dito, né, para trás, nós já falamos sobre essas cartas. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, como diz lá no versículo 20, então qualquer outra coisa que tome o seu lugar é um ídolo. É só a gente parar e pensar que nós vamos ver que a gente às vezes coloca outras coisas no lugar de Deus. Então, esse texto é bom para a gente refletir na nossa vida diária. Opa, isso aqui está atrapalhando. Isso aqui eu estou dando mais ênfase a isso do que a Cristo, né? A idolatria aqui tem duplo sentido, irmãos. A idolatria doutrinária, e a gente vê isso acontecer muito aí fora nas igrejas. Os falsos ensinamentos dos gnósticos criavam um outro Jesus. E às vezes a gente cria um Deus na nossa cabeça que em conformidade com o que nós queremos, com o que nós pensamos, né? Que aí gosta de falar muito que Deus é amor, né? Que Deus é amor, e esquece das outras características de Deus, né? Os falsos ensinamentos dos gnósticos criavam outro Jesus, um ídolo da imaginação filosófica. Qualquer conceito de Deus ou de Cristo que desvie da revelação bíblica é uma forma de idolatria. Então, não é só a idolatria prática, mas de doutrinária também, né? Idolatria prática. Um ídolo é qualquer coisa em nosso coração, né, que usurpa o primeiro lugar que pertence somente a Deus. Seja dinheiro, poder, reputação, e aí a imaginação vai longe, né? São muitas, muitas coisas, irmão, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A ordem para guardar-se é um chamado à vigilância constante para manter Cristo no centro de nossa teologia e de nossa vida diária. Irmão, eu peço só 3 minutinhos mais. Conclusão, no trecho de 1 João 5,12, o apóstolo constrói um argumento inabalável, a fé autêntica no Jesus Cristo, na Bíblia, né, que é uma marca do novo nascimento. Essa fé se manifesta inevitavelmente em amor a Deus e aos irmãos. Então, se a gente vê coisa contrária a isso, está errado. Ama um, não ama o outro. Os mandamentos é pesado para nós, então a gente tem que analisar tudo isso, né? Um amor demonstrado pela obediência alegre. E às vezes nós somos entristecidos com certas coisas, né? É essa mesma fé que nos capacita a vencer as pressões e tentações do mundo, que é o que mais nos aflige todos os dias, né? A pressão do mundo, né?
Nossa segurança não repousa em nossas emoções flutuantes ou em nosso desempenho imperfeito, mas no testemunho objetivo e triplo da água, do sangue e do Espírito, que é uma instância, o próprio testemunho de Deus Pai. A vida eterna é um dom presente e seguro para todos aqueles que, pela fé, se unem ao Filho. Ter a Cristo é ter tudo. Estar sem Ele é não ter a verdadeira vida. Que essa verdade, então, ela fortaleça a nossa fé, né? Motive a nossa obediência e solidifique nossa esperança até o dia da sua vinda. João 3,36 fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Já em João, 1 João, do versículo 13 ao 21, determina com uma nota gloriosa de certeza, né? O crente em Jesus Cristo não precisa viver atormentado pela dúvida. Pela autoridade da palavra de Deus, sabemos que temos a vida eterna, sabemos que nossas orações alinhadas à sua vontade são ouvidas, sabemos que nossa nova natureza em Cristo nos capacita a viver uma vida de santidade crescente, sabemos que pertencemos a Deus e estamos seguros nele, e, acima de tudo, sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, nossa esperança e nossa vida. Então, que nós possamos, né, como filhinhos, né, como diz no último versículo, atender à exortação final do apóstolo, guardando-nos de todos os ídolos e adorando o Pai em espírito e em verdade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um pouquinho longo, um pouquinho muito corrido, mas que o Senhor possa nos ajudar, né, irmãos? A gente fugir das idolatrias, fugir dessa pressão aí fora, né? Desse o novo certo, né? Que hoje em dia trocaram tudo, né? Que a gente possa realmente analisar perante a palavra de Deus, né? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor. Te peço agora nesse momento, ó Pai, que você possa abençoar, Senhor, o decorrer de todo dia, Pai, as escolas dominical. Te peço, abençoa o nosso irmão Juliano, Pai, no culto inglês, ó Pai, e continua conosco, ó Pai, abençoa o nosso tempo ali, Senhor, na hora do café, abençoa, Senhor, todo dia, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém.